Boa noite a todos. A gente vai abordar teoria de sistemas. Bom, a teoria de sistemas, a administração recebeu várias contribuições ao longo da sua história. E um dos contributores da administração foi o Ludwig von Bertalanffy, que desenvolveu a teoria de sistemas. A teoria de sistemas é uma decorrência da teoria geral de sistemas desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy e acabou sendo aproveitada pelas demais ciências, tendo influenciado de modo significativo a administração. Os trabalhos do biólogo foram publicados em 1950 e 1968 e não visavam apenas a solução de problemas, mas a produção de teorias e formulações conceituais que pudessem criar condições de aplicabilidade. Então, Bertalanffy, em 1901 e 1972, foi um dos mais importantes biólogos do século passado. Seus primeiros escritos sobre a teoria sistêmica datam dos anos 20. Então, Bertalanffy estudava qualquer tipo de seres vivos. Então, ele percebia que todos esses seres vivos tinham algo que ajudavam a trazer o oxigênio para dentro do corpo, algo que o ajudava a processar os alimentos que eram ingeridos e algo que levava esse oxigênio para outras partes do corpo. Embora eles fossem diferentes, com um formato muito diferente, eles tinham algum conjunto de órgãos ou partes, eles tinham algum conjunto bastante semelhantes. Então, Bertalanffy passou a estudar isso nos mamíferos, nos insetos, nas plantas. Daí, Bertalanffy desenvolveu, focado na biologia, essa teoria chamada de teoria de sistemas. Baseado nos sistemas respiratórios, sistema digestivo, sistema nervoso, foi onde ele reciclou tudo isso e definiu os vários tipos de sistemas abertos, dinâmicos e os sistemas fechados. Como a Patrícia disse, essa teoria de sistemas ela é fundamentada pela teoria geral de sistemas. São partes diferentes. Que a geral foi o que Bertalanffy fez. Ele que foi o principal autor dessa teoria. Dela surgiu a teoria de sistemas. E dessa teoria de sistemas surgiu várias teorias. E ela foi usada também por muitas ciências, por muitos pesquisadores. Ela foi usada, por muitas ciências ela foi usada. Essa teoria de sistemas. E na administração, ela contribuiu em ambas as partes. Pelos sistemas que trabalham dentro das empresas, por empresas que adquiriram esses sistemas para fazer, exemplos, diversificações dentro de uma empresa, hierarquia. Foi tudo isso que foi feito e um dos autores desses solos também foi o Max Weber. E aqui são alguns dos principais autores que colaboraram com a teoria de sistemas. Agora eu vou fazer então, só voltando um pouquinho, começou a teoria de sistema pelo biólogo Paul Bertalanffy. Ele começou estudando os seres, né, e a partir desse princípio, né, que ele foi estudando, ele foi gerando um modo de como funcionava uma cadeia. Aí, onde os demais pesquisadores, se aproveitando dessa ideia dele, ele também, inseriu na organização. A sinergia, ela fala da união de forças, né? Onde o sistema em si, ele separadamente, não encontra no final um resultado esperado. Então, nessa união de força, ele conseguiu um objetivo maior. A entropia já é o desgaste, quando esse esforço que eles estão fazendo
no final. Conectividade, que no caso seria a ligação entre os sistemas, os subsistemas, né? E, no caso, o sistema funciona em geral, em um núcleo maior, e vários outros subsistemas dando apoio a esse sistema maior para chegar no resultado final. Então é onde entra a conectividade, um ligando ao outro, fazendo com que as necessidades sejam atingidas. E quando um desses subsistemas ele sofre uma ação externa, que no caso vai ser o sistema aberto, né, ele recebe essa energia e é processado, todos os demais subsistemas eles reagem da mesma forma. Aí no caso a gente tem o sistema concreto e adicional estado. Boa noite. O sistema concreto é a parte física, como já diz o nome, pode ser físico ou concreto. É a parte física da empresa, que são máquinas, equipamentos, os objetos, ferramentas. E a parte abstrata, abstrato ou conceitual, que é o material humano, intelectual, as ideias, projetos, hipóteses. Sistemas abertos. Empresas e governos caracterizados pela grande amplitude de suas ações estão nele. Ou seja, o sistema aberto ele interage com o ambiente externo, ele influencia e ele é influenciado pelo meio ambiente. Sistema fechado. Aquele nos quais o processo está limitado a uma entrada constante ou invariável e uma saída estatisticamente previsível. O monopólio é um exemplo de sistema parcialmente fechado. É o contrário do aberto. Na verdade, esse sistema fechado, ele foi criado para você entender melhor o sistema aberto. Ele é o contrário do aberto. Ele não interage com o ambiente externo. Mas pela organização é muito difícil você encontrar esse sistema fechado. Na verdade, quase não se tem mesmo esse sistema fechado. Ele foi criado mais para identificar o sistema aberto, já que não há a interação entre o meio ambiente e o sistema em si. O sistema aberto, como ele interage com o meio ambiente, se adapta facilmente às mudanças. No caso, o sistema aberto, como ele interage com o sistema, ele tem muita chance de ir para frente. Já o sistema fechado, como ele não reage com o sistema, muitas vezes ele vai nascer daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Então ele não tem evolução. E por decorrência desses sistemas, dentro de uma organização surgem os parâmetros dos sistemas, que geralmente acontece, exemplo, uma confecção, produz roupas. Nessa fábrica ela produz 100 peças. Dessas 100 peças, 20 voltam para a mesma fábrica para fazer um controle de qualidade, para fazer uma revisão, para ver se não tem nada que foi errado, se está tudo certinho, estão dentro dos parâmetros certinhos. Então, esses parâmetros são o popular feedback, que são onde acontece a retroalimentação, que é onde sai o produto e esse produto, uma parte dele volta para dentro da fábrica para ser testado, para ver se está certo, se está bom, se não tem nenhum defeito, porque geralmente quando se produz várias peças, geralmente acontece alguns erros de fabricação, erros de lotes, datas, geralmente acontecem esses erros, então por isso que tem o feedback que volta uma parte do produto para que possa ser analisado. Aqui é um desenho, né, que ele entra na empresa, aí acontece todo o sistema, ele sai e volta de novo para a empresa, para poder fazer esses testes, essas análises, para que ele possa ter uma peça perfeita, para que a empresa possa atingir seus objetivos e suas regras. E esses núcleos aqui seriam subsistemas. Aí tem a relação entre o meio externo e o meio interno da organização. Eles sofrem entrada e provocam uma saída. No caso, o feedback, que a cara falou, né, que entra o produto, sai o produto, processa e sai. Aí parte desse produto ele é retornado para a empresa, onde já tem produtores pré-estabelecidos,
onde vai ser testado, e se não tiver de acordo com o que foi planejado lá na frente, com essa medida nós conseguimos rastrear o nosso produto para poder dar uma qualidade melhor no nosso serviço, uma qualidade melhor no nosso produto. Então, isso, gente, é a nossa teoria de sistema. Também o mesmo desenho do feedback. E é isso que eu trabalho. Porque como foi falado ali, o conceito de sistema. O que é o sistema? O sistema é um conjunto de elementos interrelacionados, interagentes entre si, que formam um todo. Ou seja, para ele, não é importante você estudar o sistema de forma isolada, mas sim você ter uma visão global, uma visão geral da organização. Ou seja, relacionado com o corpo humano. Não adianta eu ter o coração, eu ter meu rim e não ter meu pulmão. Eu não vou conseguir respirar. Cada setor tem uma função que tem para ele. Por menor que seja esse setor, se eu eliminar ele, a empresa vai trabalhar, a empresa vai fazer o movimento da empresa. Então, por exemplo, os 3 sistemas: o sistema de compra, de venda e o financeiro. O financeiro, eles são interdependentes por quê? O de compras depende do financeiro. Melhor, o de venda ele depende do financeiro para fazer a compra. O financeiro ele depende da compra para vender, para fornecer, para entrar o dinheiro na empresa. E o de compra